e é uma forma de estimular o interesse de estudantes e servidores pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, além de despertar o interesse das comunidades interna e externa para ações desenvolvidas no IFMS. Informamos que esta apresentação está sendo gravada e pedimos aos ouvintes que permaneçam com os microfones e câmeras desligadas e que não utilizem o chat durante a apresentação. Por ser este um canal utilizado por uma instituição pública de ensino, participantes que façam comentários com teor ofensivo, impróprio e com conteúdo de publicidade ou qualquer tipo de propaganda serão removidos. As opiniões expressas pelos participantes da transmissão não representam a posição institucional do IFMS. Agradecemos a todos pela compreensão. Todos os participantes devem ter feito sua inscrição no sistema da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS 2020, para estarem aptos a receber o seu certificado de participação no final desta atividade. Além disso, no final da atividade, os participantes cadastrados poderão concorrer a um headset. Todos os interessados em participar do sorteio devem se comprometer a retirar o prêmio no IFMS Campus 3 Lagoas nos próximos 15 dias, no horário estipulado pela comissão organizadora, pois, por questões de logística, não poderemos enviar a premiação para outras cidades. Caso alguém ainda não tenha feito a sua inscrição no sistema, acesse o seguinte link no chat e verifique se ainda existe vaga disponível. A palestra de hoje é sobre o tema Como se faz uma vacina? E será proferida pela professora doutora Maria Fernanda Alves Martim, da Unesp de Ilha Solteira. A palestrante é graduada em Ciências Biológicas pela Unesp, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, é mestra e doutora em Doenças Tropicais pela Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu. Atualmente, leciona na Unesp, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Tem experiência na área de imunoparasitologia, com ênfase em parasitologia, microbiologia e biologia celular, atuando principalmente com métodos na área de zoonoses relevantes em saúde pública. Feita essa breve apresentação, eu convido a nossa palestrante, Maria Fernanda Alves Martim, para iniciar a sua palestra. Fique à vontade, Maria Fernanda, qualquer coisa, só me chamar, estou aqui, tá? À disposição. Você está com o áudio desligado. Já começou. Então, agradeço, primeiramente quero agradecer à comissão da Semana de Ciência e Tecnologia do IEP pelo evento, agradecer o convite e parabenizar pelo evento, e agradecer o convite feito pela professora Simone, para eu voltar e relembrar um pouquinho dos alunos aqui do IEP, de todo o IEP, com essa palestra. Eu fiquei muito feliz com o convite, tá, Simone? Muito obrigada. E espero contribuir, de certa forma, para essa semana, que é tão importante para o IEF. Então, eu vou apresentar aqui... ver se está tudo certinho. Pode compartilhar conosco sua tela, se você quiser, tá? Tá. Tudo certo? Sim, ela está aparecendo para a gente, tudo certo. Ok, então. Então, vamos lá, pessoal. A nossa palestra que a gente vai aprender hoje é como se faz uma vacina. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma vacina, para que ela serve e a sua utilidade, tá? Então, para começar, quando nós nascemos, todos nós nascemos, a gente nasce com o sistema imune bastante irregular, né? Não muito rico. Como que acontece? O nosso sistema imunológico é muito importante para combater a defesa de alguns micro-organismos patogênicos ou não que estão no ambiente. E durante a gestação, o nosso sistema imunológico, né, do feto em desenvolvimento, é amparado pelo sistema imunológico da mãe, ou seja, a mãe passa os anticorpos. Os anticorpos são umas glicoproteínas
que vão, né, que auxiliam na formação do nosso sistema imunológico. Então, durante a gestação, a gente recebe da mãe esses anticorpos de defesa. E após o nascimento, né, a gente sai para o mundo e está exposto a todos os micro-organismos existentes no mundo, patogênicos ou não. E aí, o que acontece? A nossa primeira vacina, que é uma vacina natural, é o colostro da mãe. O colostro, para quem não lembra, é o primeiro leite ofertado pela mãe após o nascimento. E esse leite é muito rico em anticorpos. E esse colostro é muito importante que seja dado logo nas primeiras horas de vida do feto, né, do recém-nascido, para que o sistema imunológico dele possa estar pronto caso ele entre em contato com algum patógeno e que está exposto aqui no mundo, né, em todo o ambiente. E, de acordo com o Ministério da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês de vida do bebê. Somente leite materno é o suficiente. E após isso, ele deve ser complementado, né, com alimentos e outras, suco, água, até os 2 anos de vida. Então, a primeira vacina que a gente pode considerar, que é vital para a nossa vida, que é cheia de anticorpos de defesa, é o colostro e o leite materno da nossa mãe. Mas, seguindo isso, né, nós podemos nos proteger também de patógenos que estejam no meio ambiente de 2 formas. A primeira é quando a gente está exposto a alguma doença, a gente adquire uma doença e o nosso corpo, naturalmente, já produz anticorpos de defesa contra aquela doença. Um exemplo, eu acho que todo mundo vai lembrar, que eu acho que quase a maioria já entrou em contato com essa doença. A varicela, ou muito conhecida como catapora. A catapora, ela é uma doença causada por um vírus, né? O varicela zoster. Aqui, deixa eu colocar aqui para um marcadorzinho. O varicela zoster. Então, quando, naturalmente, geralmente são crianças que entram em contato pela primeira vez com esse vírus no meio ambiente, a pessoa, né, a criança fica doente e, né, durante o período que o vírus entrou, o sistema imunológico percebeu esse vírus, né, ele vai criar anticorpos, nosso sistema imunológico, para combater esse vírus. Para quê? Para que numa segunda vez, quando a gente entrar em contato de novo com esse vírus, o nosso organismo vai falar, peraí, eu já conheço, é catapora, eu já tenho os anticorpos de defesa, não vai ficar doente de novo, não. É isso que acontece. Então, nós somos expostos a vários agentes patogênicos diariamente. E que, naturalmente, a gente já produz anticorpos de defesa, já se protege contra esse agente patogênico e a gente não fica doente. Porém, tem alguns patógenos que são muito mais fortes. Então, e a gente precisa de uma imunização, de uma forma de prevenção mais eficaz. E é utilizada, essa forma, a imunização artificialmente pelas vacinas, tá? As vacinas que a gente toma é para produzir anticorpos contra a defesa de patógenos do meio externo. Então, o que é essa vacina que a gente tem que tomar? Essa vacina são substâncias constituídas por agentes patogênicos, esses agentes patogênicos que eu estou falando o tempo todo, que está disperso em todo o planeta. Tem agentes patogênicos na atmosfera, no solo, na água, e está em repleto. E alguns deles causam doenças, né? Então, essa vacina são substâncias produzidas a partir desses agentes patogênicos, que podem ser, na maioria das vezes, um vírus ou uma bactéria. E esses agentes patogênicos que formam a vacina, eles podem estar vivos ou mortos. E eu posso fazer uma vacina também com um pedacinho desse vírus, um pedacinho dessa bactéria, alguma toxina que eles produzem. Tudo isso é utilizado na formulação da vacina. Mas a gente vai ver passo a passo mais para frente, tá? E esse vírus, essa bactéria que a gente utiliza para fazer a vacina, é uma forma enfraquecida, tá? A gente trabalha com ele em laboratório, deixa ele mais fraquinho para poder fazer essa vacina, tá? E o intuito é
inocular esses micro-organismos no nosso corpo, né, na nossa corrente sanguínea, para a gente produzir anticorpos que vai nos defender dessa doença causada por esse patógeno. Então, para que serve a vacina? Para gerar imunidade, tá? Então, os mesmos, né, antígenos, a gente fala que é alguma parte que existente no patógeno, no vírus ou na bactéria. Então, esse antígeno, essa partezinha do vírus ou da bactéria que a gente utiliza para fazer a vacina, vai promover, né, vai gerar uma imunidade do nosso organismo, para que a gente possa combater a doença, tá? Então, resumindo, a gente, para fazer a vacina, a gente pega um pedacinho do vírus ou da bactéria, ou ele inteiro, bem enfraquecido, faz a vacina. Injeta a vacina. Quando injeta a vacina, nossos anticorpos de defesa vão ver, ué, isso aí é um antígeno, isso aí faz parte de uma bactéria ou de um vírus. E nosso sistema imunológico vai produzir anticorpos para combater esse vírus ou essa bactéria. E aí, o que acontece? Esses anticorpos ficam armazenados na nossa memória imunológica. E quando a gente entrar na vida real, um dia, passeando, a gente entra em contato com um vírus, a gente vai na China, algum lugar, quando a gente aspira esse vírus, inspira esse vírus, ele entra no nosso sistema imunológico, nossos anticorpos que estavam lá na memória vão relembrar. Opa, a gente já conhece isso aí. Os anticorpos vão diretamente combater esse vírus e ele não vai causar nenhuma doença, né, em quem tomou a vacina. Então, a vacina, né, resumidamente, serve para prevenção de inúmeras doenças. Já existem cerca de 60 vacinas que impedem, que previnem 60 tipos de doenças infecto-contagiosas. Algumas são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS, tanto que faz parte do calendário de vacinação. Acredito que todos tenham a caderneta. Eu tenho a minha caderneta. Olha aqui como ela está bem velhinha e está bem completa, tá? E é crucial a vacinação, porque o Ministério da Saúde já tem todas as vacinas disponibilizadas gratuitamente para que se evite diversas doenças. Hoje em dia, a gente não vê criança morrendo sofrendo de paralisia infantil. A gente não vê crianças morrendo de rubéola. Então, por conta dessas vacinas que impedem que as pessoas fiquem doentes e, consequentemente, venham a óbito. Então, a vacinação ou imunização, ela, né, tem o objetivo de induzir, né, uma resposta imune do organismo e proteger a pessoa da doença. Mas ela tem que seguir alguns critérios, tá? Ela não pode causar a doença na pessoa. Ela tem que prevenir, não causar a doença. E essa vacinação, a produção de uma vacina, ela deve ser eficaz a nível de população, tá? Quando se pensa em fazer uma vacina, formular uma vacina, tem que pensar de modo populacional, muitas pessoas. Não é interessante formular uma vacina somente para a rainha da Inglaterra, para que ela tenha vida eterna. Então, o interessante é que o público-alvo seja a população mundial, tá? E não individual. E a vacina em questão tem que ser, né, tem que ter um baixo custo, ela tem que ser barata, porque pensa, tem que ser uma vacina que a população tem acesso. Se for algo muito caro, vai ser inviável, tá? Então, todo o processo de produção de uma vacina tem que pensar no final a acessibilidade dela para com toda a população. Então, finalmente, como que se desenvolve uma vacina? Nós vamos ver. Antes disso, aqui no Brasil, a gente tem o Instituto Butantan, eu achei interessante mostrar para vocês, que esse instituto, ele é responsável pela produção de diversas vacinas que estão no nosso calendário de vacinação, tá? Essas aqui disponíveis, aqui de graça pelo SUS. O Instituto Butantan faz parte ele oficialmente produz essas vacinas, né? Como a vacina da gripe, da hepatite A, B, HPV. Inclusive, essa HPV, pessoal, está no calendário dos adolescentes. Essa vacina HPV,
ela é uma vacina nova e ela foi elaborada contra o vírus HPV, que é um vírus que pode ser, que é transmitido por maneira sexualmente transmissível, né? E olha só que interessante, como uma vacina é algo inovador. Esse vírus HPV, tem vários estudos que indicam que ele pode ser um dos motivos da causa do câncer do colo do útero. Então, né, o adolescente também, tomando essa vacina HPV, futuramente ela já vai estar livre de desenvolver um câncer do colo do útero. Então, uma vacina que previne um vírus e futuramente um câncer, tá? Tem a vacina da raiva também, que é feita pelo Instituto Butantan, a DTP, DT, e entre outras. Além dos soros antiofídicos, que também são produzidos pelo Instituto Butantan. Mas esses soros, é assunto para uma outra palestra. E também temos a Fiocruz, que também é responsável pela produção da vacina tríplice viral, que é a sarampo, rubéola, cachumba, da poliomielite, da meningite, febre amarela e também algumas vacinas contra a gripe. Então, ok. Qual é o princípio da vacina? Só para a gente entender melhor, para a gente ver o passo a passo de como ela é formulada. Então, a vacina, existem 4 tipos de vacinas que são produzidas. Primeira, a vacina inativável, quando é utilizado um micro-organismo, um vírus, uma bactéria morto. Eu pego o vírus da bactéria, mato e faço a minha vacina. Tem a vacina, que é chamada vacina atenuada, que eu utilizo um micro-organismo, mas só que enfraquecido. É como se eu pegasse um vírus e batesse, deixasse ele vivo, mas incapaz de causar uma infecção, incapaz de fazer nada, tá? Ele é vivo, porém bem enfraquecido. Tem a vacina toxoide, que essa vacina, um exemplo dessa vacina é a vacina contra o tétano. O tétano é causado por uma bactéria, mas só, né, que não é a bactéria que causa o tétano, é uma toxina liberada por essa bactéria. Então, para fazer a vacina contra o tétano, foi necessário utilizar essa toxina, né, fazer a vacina a partir da toxina liberada pela bactéria, para a vacina contra o tétano ser eficaz. E tem a vacina de subunidade. Essa, pessoal, é a bambambam do momento. Por quê? Ela é pura biologia molecular na construção, na formulação dessa vacina. E ela usa um pedaço do micro-organismo. Eu não vou usar o vírus inteiro, não vou usar a bactéria inteira para fazer essa vacina. Eu uso um pedaço específico e necessário. Então, essa linhagem de vacina de subunidade está crescendo muito agora. Está sendo bastante desenvolvida. Tem vários estudos em cima dessa linhagem. Por quê? Sai mais barato. Por que mais barato? O laboratório. Pensa, aqueles filmes que vocês assistem, eu também assisto, de iniciação de vacinação, de um vírus novo que está chegando nos Estados Unidos, que tem aquele laboratório todo equipado com aquelas paramentações, tudo separado, tem que tomar um banho de jato, e para sair, para entrar, aquilo tudo. Quando você trabalha com um organismo vivo, um vírus vivo, a gente precisa ter todo esse cuidado, porque a gente pode se infectar. Quando a gente trabalha com um pedaço dele, eles não vão conseguir infectar com um pedaço. Eu posso estar carregando uma plaquinha de petri cheia de pedaços de vírus. Se cair em mim, eu não vou me infectar de imediatamente, como se fosse o vírus inteiro. Então, a questão de laboratório, pode ser um laboratório menos equipado. A produção é muito rápida, porque a biologia molecular, a gente consegue trabalhar com pequenas partículas e multiplicar rapidamente, é bem eficaz. Eu vou falar um pouquinho mais dessa subunidade depois, vocês vão saber por quê. Né? Então, essa vacina de subunidade usa um pedaço do micro-organismo. Então, a gente tem 4 opções para formular uma vacina. E existem diferentes vias de inoculação também dessas vacinas. Vocês já estão, né, cansados de receber agulhada. Então, essa agulhada, às vezes,
ela é uma forma de inoculação, a agulhada tem, dependendo da vacina, tem um objetivo diferente do tecido, né? Tem a vacina de administração intradérmica, é aquela que fica sobre a pele. Sabe aquela vacina BCG que a gente toma quando nasce, assim que nasce? Então, que fica com uma cicatriz? É essa, ela é intradérmica. É sobre a pele, né? Forma uma bolinha, que é a reação, dá, e fica com essa cicatriz. Poucas pessoas não têm, mas a maioria tem a cicatriz da BCG. Tem a vacina, que é dada pela via subcutânea, que ela é dada na camada acima do músculo. Quais são essas vacinas? Geralmente é no braço, né, do adulto, e na coxa do bebê, tá? A vacina da febre amarela, da catapora, da atrix viral, a tetraviral, todas essas são dadas pela via subcutânea, acima do músculo. Tem a vacina pela via intramuscular, que ela é mais profunda e ela atinge a camada muscular. Quais são os melhores locais para administrar? A coxa do bebê e as nádegas do adulto, né? Mas, em algumas campanhas, por exemplo, a vacina da gripe é dada via intramuscular, para ninguém ficar baixando a calça toda hora para tomar essa vacina. Imagina quanta gente vai tomar. Pode ser dada também numa musculatura do ombro, no músculo deltoide do ombro, que é dada essa vacina, né, via intramuscular. Que a gente tem da hepatite B, hepatite A HPV também é dada por essa via, influenza, né, da gripe, do tétano também é dada por essa via. E a gente tem a vacina via oral. A via oral, que é muito conhecida, a vacina contra a poliomielite, que inclusive está em campanha agora, para crianças até 5 anos incompletos, para tomar a dose da vacina. São 2 gotinhas dada via oral, certo? E também tem um trabalho que está sendo feito aqui no Brasil sobre uma vacina que é ministrada via spray nasal. Aqui a gente não tem nenhuma, por enquanto, no calendário, nem nenhuma produzida já, disponibilizada, que seja dessa forma. Mas tem um trabalho com os alunos da USP que estão trabalhando em cima disso, dessa vacina spray nasal para a COVID. E quem assistiu o filme Contágio, aparece esse tipo de vacina. Eu até recomendo esse filme para vocês assistirem durante esse tempo, nessa época que nós estamos vivendo, que fala sobre uma pandemia, não vou dar spoiler, mas é bem interessante esse filme. Quem tiver a oportunidade, assistam, e lá vai aparecer a vacina spray, tá? E para a gente formular uma vacina, para a gente fazer uma vacina, a gente tem que seguir várias etapas, passo a passo. E essas etapas a serem seguidas é como se fosse um jogo. Que a gente pula 3 casas, passa 3 casas. Aí, se acontecer algum erro, se tiver que voltar, tem que voltar. Se acontecer algum erro algo inesperado durante a pesquisa, para tudo, vamos ver o que aconteceu, consertar ou não, voltar tudo ou dali que seguir. Então, são várias etapas que devem ser seguidas rigorosamente. E para que a gente tem várias etapas? Para ter uma segurança e uma efetividade das vacinas, tá? A vacina não é feita de qualquer jeito. Qualquer tipo de vacina tem que seguir essas etapas, obrigatoriamente. Então, vamos lá. A primeira etapa. A primeira coisa que a gente tem que saber para começar a produzir uma vacina é identificar o agente causador da doença. Surgiu uma doença no mundo. Qual será essa doença que surgiu no mundo? Surgiu uma doença no mundo. Mas essa doença é causada por quê? É um vírus? É uma bactéria? É um protozoário? Qual é a causa? O que causa qual é o agente causador dessa doença? A gente tem que saber, definir. Definido o agente causador, descobriu, é um vírus que causa doença. Ok, então a gente tem que investigar qual parte desse vírus que vai ativar o nosso sistema imune. Porque esse vírus entrando no nosso organismo, uma parte dele vai ativar. É como se fosse uma chave e fechadura. O vírus tem a chave e o nosso organismo tem a fechadura. Assim que ele entra no nosso organismo, vai dar um clique.
infectou, entendeu? Então, a gente tem que saber que parte que é essa, qual é essa chave que esse vírus tem, para a gente poder trabalhar a vacina em cima disso. Já sei qual é o agente, é um vírus, e uma proteína dele que ativa o meu sistema imune. Ok, definiu isso, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é quando a gente vai desenvolver a formulação da vacina. O líquidozinho aqui que eu vou injetar no meu corpo, tá? Eu vou fazer esse líquido. Para fazer esse líquidozinho aqui, que é a formulação da vacina, lembra que eu falei que tem 4 tipos de vacina? A inativa, atenuada, toxóide de subunidade? Então, eu vou decidir, vou fazer vários estudos para definir qual a melhor forma, qual desses tipos, qual desses 4 tipos de vacina, qual a formulação eu vou utilizar para fazer a minha vacina. Se eu quiser, falar, vou fazer uma vacina inativada, então eu vou ter que pegar o vírus, no caso, e matar esse vírus. Eu vou matar esse vírus, tem vários protocolos que a gente segue no laboratório para fazer esse líquidozinho aqui. Ah, não, acho que eu vou querer fazer uma vacina atenuada. Ah, atenuada? Então tá, eu pego esse vírus e deixo ele bem fraco, tá? Tem diversas formas que a gente faz no laboratório, inclusive tem uma forma de atenuar, de enfraquecer o vírus, utilizando ovos de galinha, tá? A gente faz algumas passagens em ovos de galinha, tem todo o protocolo, não dá para entrar em detalhe agora, senão vai ficar... É uma palestra sobre a atenuação de vírus, tá? E é por isso que algumas pessoas que são alérgicas a ovo não podem tomar determinadas vacinas, tá? Mas isso é uma outra história. Então, se eu quiser fazer uma vacina numa formação atenuada, eu tenho que pegar o vírus ou a bactéria e deixá-la enfraquecida para poder fazer a minha formulação. Ah, não, vou querer fazer uma vacina toxoide, né? Que é o caso do tétano. Então, a bactéria libera uma toxina, vou pegar essa toxina da bactéria e fazer a minha formulação. Ah, não, eu tenho um laboratório de biologia molecular muito bom. Vou trabalhar com uma subunidade. Então, eu vou pegar aqui um pedaço importante do meu vírus e fazer a minha formulação a partir desse pedaço, dessa proteína, do DNA, do RNA, do vírus, qualquer coisa, né, do DNA de algum outro agente, o RNA do vírus, e vou fazer minha formulação a partir disso. Então, nessa etapa da formulação da vacina, eu posso contar com a ajuda de adjuvantes. O que são esses adjuvantes? São substâncias que auxiliam na imunogenicidade da minha vacina. Vão potenciar a resposta imune, traduzindo, vão ajudar a minha formulação da minha vacina, quando entrar no meu corpo, chamar atenção para que seja formado bastante anticorpos. Porque às vezes eu faço uma vacina atenuada, né, enfraquecida. Eu não posso lotar isso aqui de vírus, porque eu posso causar uma doença na pessoa. Então, eu tenho que usar uma quantidade específica de vírus e colocar esse adjuvante para chamar a atenção das minhas células para quando ela for injetada, certo? Porque senão, se eu colocar só um pouquinho de vírus, eu tomo a vacina, tá lá, o meu organismo nem percebeu, tá lá, assistindo Netflix, nem viu que eu tomei vacina. Então, esses adjuvantes vão auxiliar para que essa vacina seja mais potente, mais eficaz. E são várias substâncias que são utilizadas para potencializar essa resposta imune, tá? Eu coloquei algumas aqui, né, sais de alumínio, algumas emulsões. Sabe, a vacina do tétano, ela é bem oleosa, né? Quem já tomou, ela dói, mas é interessante tomar. Por quê? Essa composição oleosa dela são adjuvantes. Por quê? Quando a gente toma essa vacina com esse adjuvante, a vacina, né, dói o braço, fica doloridinho, mas isso é bom, que é uma reação do organismo. Mas tem gente que não tem nada, tudo bem, tá bom também, tá? É importante tomar. Então, esse óleo, né, essa composição oleosa que tem, faz com que a vacina, né, a minha formulação fique mais tempo no organismo, né, tem um tempo maior no organismo e mais anticorpos seja produzido durante o tempo que ela está aqui. E isso é interessante, né? Esse adjuvante auxilia também para que a vacina não seja degradada rapidamente pelo meu sistema imunológico, certo?
Então, eu já defini, passei a primeira etapa, a segunda etapa, e eu coloquei aqui uns exemplos de vacinas que tem no calendário de vacinação, que são atenuadas, né, que utilizam organismos vivos, só que enfraquecidos, e as inativadas, que utilizam organismos mortos. Temos aqui organismos vivos. Varíola, inclusive foi a primeira vacina a ser produzida. Tenho toda a história da varíola, que é bastante interessante, mas também é um tema para uma outra palestra. Tem a vacina da raiva, tuberculose, febre amarela, varicela, que é a catapora, rotavírus, né? Que é uma vacina, né? Ela é usada do organismo vivo, só que enfraquecido. Dessas vacinas que utilizam de organismos vivos, são necessárias apenas poucas doses. E é desnecessário o uso de adjuvantes. Geralmente elas já são, como o organismo é vivo, já tem um papel mais crucial, mais eficaz quando adentra no organismo. Tem pouca chance de hipersensibilidade, são mais baratas e a reativação da virulência. E as vacinas inativadas, que utilizam os organismos mortos, tem da cólera, da peste bubônica, da hepatite A, também fizeram uma da raiva. Elas são mais estáveis, impossivelmente vai ter alguns efeitos colaterais, improvável virulência residual, e ela é necessário um maior número de doses, e tem maior chance de hipersensibilidade, ter algum tipo de alergia. E o que eu ia falar? Da raiva. Não, uma pergunta que eu acho que vocês podem fazer. Porque tem vacinas que eu preciso tomar uma só e tem outras que eu preciso ficar tomando sempre. Tem 3 doses todo ano. Porque a formulação da vacina, o objetivo da vacina, é manter anticorpos de defesa no nosso corpo. Dependendo da vacina, a gente toma uma vacina da gripe, por exemplo, tem que tomar todos os anos. Por quê? O tempo de duração dos anticorpos de defesa no nosso organismo dura 1 ano, é média de 1 ano. Então, todo ano a gente tem que tomar, né? Tem que fazer a atualização dos vírus para que a gente esteja apto, o organismo esteja pronto, caso entre em contato com o vírus da gripe. Né? Já vai ter os anticorpos de defesa. Enquanto que outros, a vacina, a gente tem que tomar, às vezes, 1, 2 doses só a vida toda. Então, a quantidade de anticorpos que essa vacina produz já é o suficiente, já está ali no limite que é necessário, né, de concentração de anticorpos, para promover uma defesa ótima por toda a nossa vida. Seguindo aqui, na segunda etapa, a vacina toxoide, como eu já havia falado, que pega a toxina da bactéria que causa doença, também é um tipo da vacina, e a da subunidade, né? Subunidade também pode ser chamada de vacina recombinante ou conjugada, que pega um pedaço do micro-organismo. E agora tem uma vacina que dá contra a COVID, que estão utilizando o RNA do vírus. E eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso, que ela é uma vacina bastante promissora até então, nos estudos, tá? Mas tem outras vacinas que a gente pode utilizar o DNA do agente patológico para poder compor a vacina. E a gente usa as técnicas, 3 técnicas para produzir essa vacina de subunidade ou essa vacina recombinante, tá? Lembrando que essa parte aqui, de subunidade conjugada, é pura biologia molecular, pessoal. Puro laboratório, tá? Sou péssima escrevendo parte aqui. Biologia molecular. Então, a gente pode usar através da técnica do DNA recombinante. Eu posso pegar um pedacinho do DNA da bactéria, pego um pedacinho e coloco em uma placa, e eu vou cultivar para ela se reproduzir bastante ali, in vitro. E depois eu faço a minha vacina a partir disso. Também, esses organismos geneticamente atenuados, eu posso pegar um vírus qualquer e deixar ele enfraquecido, mexendo no seu genoma. Também isso é possível, fazer isso. E depois eu posso fazer um vírus atenuado e multiplicar esse vírus que está atenuado, que está enfraquecido. Então, eu vou ter uma linhagem desses vírus enfraquecidos para fazer a vacina. Fica mais fácil.
e também organismos vivos recombinantes. Eu posso utilizar vetores. Esses vetores, eu posso pegar o vírus um vírus X, cultivar esse vírus, colocar ele dentro de uma bactéria que não é patogênica, uma bactéria boazinha, e essa bactéria, eu fazer a vacina a partir dessa bactéria, inocular, tá? Então, é uma maneira muito boa de se trabalhar agora nessa produção de vacinas, e é uma área bastante promissora. Passei pelas duas etapas, chega na terceira etapa. Essa terceira etapa, né, eu já tenho aqui o meu líquidozinho da vacina, a minha formulação, e eu não posso chamar meus amigos para testar a vacina, não posso, eu tenho que fazer o teste em animais primeiro. Ah, mas por que tem que fazer teste em animais? Porque eu preciso ter alguns parâmetros, né? Eu tenho que saber que essa minha formulação é segura antes de aplicar em humanos. Então, o teste em animais, eu vou ver se houve ativação de anticorpos, né? Eu seleciono, dependendo da minha vacina que eu estou trabalhando, tem os animais específicos para serem trabalhados, que eu posso trabalhar. Então, eu vou administrar, vou inocular essa vacina no animal e vou avaliar se houve ativação de anticorpos, se houve produção dos anticorpos, que é o meu objetivo da vacina. Eu tenho que ver se houve produção de anticorpos, eu tenho que ver se essa vacina deixou o animal doente, porque isso não pode acontecer, não é o meu objetivo, né? E vou verificar isso nos animais. E, a partir disso, eu vou saber se há risco para humanos. Então, não tem como eu saber tudo. Comparar um animal vai ter todos os efeitos que um humano tem. Mas só que os mais graves eu consigo detectar em testes com animais. Então, importante nessa terceira etapa é saber se houve a produção dos anticorpos de defesa e se a minha vacina não causou a doença no animal. Então, seguindo isso, passou por isso, já posso ir para a quarta etapa, que é o teste em humanos, tá? Chamado estudo clínico, né? A Unesp está realizando um estudo clínico em pacientes, não. A gente ouve falar isso em reportagem, está tendo um ensaio em humanos. Essa parte aqui, essa quarta etapa. A gente vê muito quando estão produzindo alguma medicação, algum medicamento, que também tem que passar por todas essas fases. Então, chegando aqui no ensaio em humanos, esse ensaio é composto por 4 fases. Vocês viram, né? Que é bem criterioso, né? De qualquer jeito, chega lá e faz e vai aplicar. É bem segura todas as etapas. Então, a primeira fase desse estudo clínico, eu tenho que demonstrar segurança, tá? Da minha vacina. Para isso, eu preciso recrutar voluntários para participar desse meu estudo clínico. Então, nessa primeira fase, na fase 1, que eu quero saber se a minha vacina é segura, eu recruto cerca de 50 a 200 adultos saudáveis, tá? Por que saudáveis? Porque se uma pessoa já estiver doente, eu não vou saber se a minha vacina matou a pessoa, se ela morrer, não sei se a minha vacina que matou, porque ela já estava doente. Então, a gente procura trabalhar com adultos saudáveis. E o número de pessoas varia de pesquisa para pesquisa, tá? Mas a média é entre 50 a 200 adultos saudáveis. A gente sempre chama para mais, né? Porque são 4 fases. A gente está trabalhando com voluntário, tem um resultado ótimo, aí chega na última fase, cadê? A pessoa sumiu, foi passar férias em Acapulco. Então, e eu não posso utilizar os dados deles se não estiverem completos. Então, a gente sempre recruta a mais para poder utilizar o número possível viável para publicar, definir esse estudo. Enfim, então a fase 1, a segurança. E nessa fase 1, eu vou dividir os meus voluntários em 2 grupos. Um grupo, eu vou dar a minha vacina mesmo que eu fiz, tá? E no outro grupo eu vou dar o placebo, tá? Que não vai ter aqui a formulação do meu estudo. Às vezes é uma outra formulação ou às vezes não é nada, tá? Porque eu tenho que comparar esse grupo que está tomando a vacina com o grupo que não está tomando a vacina, para saber dos efeitos colaterais. Porque às vezes a pessoa, né, tem um efeito placebo, que a gente fala, nem tomou a vacina, mas chega lá, fica com o bracinho assim, ó, fica parecendo um T-Rex. Ai, tá doendo meu braço. Ai, tô sentindo um pouco de calafrios. E a pessoa tomou o placebo,
Então, a gente descarta esse tipo de efeito colateral para quem tomou vacina, tá? Então, é sempre bom a gente ter esse controle, placebo e realmente a vacina. Então, a primeira fase é segurança. Passou na primeira fase, ó, os meus candidatos tomaram a vacina, tá tudo bem, ninguém reclamou, não teve nenhum efeito colateral, a gente acompanhou, ok. Vamos para a fase 2. A fase 2, eu tenho que demonstrar a efetividade da minha vacina. Eu recruto um número maior de voluntários, né, cerca de 800 a 2.000 pessoas, continua sendo adultos saudáveis. E, né, continuo dando a vacina em estudo e placebo. E nessa fase, eu vou verificar se eles estão produzindo os anticorpos, né? Que eu já tinha visto que foi produzido nos animais, mas eu preciso saber se foi produzido se está sendo produzido em humanos. Eu vejo se estão produzindo os anticorpos e eu vejo também quantas doses são necessárias. Então, eu apliquei hoje, tá? Apliquei a vacina. Ah, essa minha vacina aqui, ó. Olha só como eu tenho até uma seringa para aplicar em mim. Apliquei aqui, intramuscular. Aí eu vou avaliar. Uma semana, na hora, aconteceu alguma coisa, senti alguma coisa, alguma dor. Daqui uma semana avalio, um mês, vejo, aí eu vejo a produção de anticorpos. Os anticorpos durou 30 dias. Durou 60 dias. Durou 90 dias. Aí é feito um estudo e pensar, durou 90 dias, então vamos dar 2 doses para ver se dura mais tempo. É isso. Durante essa fase 2, a gente decide quantas doses é dada e se essa vacina realmente está produzindo os anticorpos de defesa. Passou a fase 2, tem anticorpos, decidir. São 2 doses que a gente tem que dar. Ok, vamos para a fase 3. Na fase 3, eu já vou demonstrar a proteção na minha população-alvo. Que população-alvo? Eu estou fazendo uma vacina para quem? Para crianças? Não, para adolescentes. Não, é para idosos. Então, eu tenho que recrutar essas pessoas do meu público-alvo para fazer o teste dessa minha vacina, tá? E continuo aplicando vacina e placebo, tá? Em crianças, dependendo do meu grupo-alvo. Um exemplo da Covid, por exemplo. O público-alvo é todo mundo. Assim, ressaltando aquelas pessoas que têm algum problema respiratório, doenças crônicas, que necessitam mais da vacina. Então, eu posso recrutar esse pessoal para poder implementar a fase 3 do meu estudo, tá? E nessa fase 3, é muito comum ser inserido o teste do desafio humano. O que é esse teste do desafio humano? É expor a pessoa que tomou a vacina ao vírus. Calma. Não é desse jeito que vocês estão pensando, colocar numa câmara com um vírus. Não. Mas, por exemplo, na fase 3 da vacina contra a Covid, foi realizada, né, em algumas indústrias, realizou-se aqui no Brasil. E eles procuraram cidades onde tinham um grande número de casos, estavam se disseminando muito. Então, é muito viável, é bem viável utilizar essa população que está exposta naturalmente ao vírus, né? Utilizar essas pessoas dessas cidades como voluntárias, né? Porque elas estariam sendo imunizadas ou não, né? Placebo ou não, e elas estão ali naturalmente expostas ao vírus. Então, isso é o teste de desafio humano. Não dá para se usar para todas as vacinas. Por exemplo, a vacina contra... esqueci o nome daquela doença lá na África, matou muita gente. O Ebola? O Ebola, Simone, muito obrigada. O Ebola. A taxa de mortalidade do Ebola é de 50%. Então, para essa vacina, alguém quer se voluntariar para fazer o teste de desafio humano? Nem é viável, não, nem se passa pelo comitê de ética fazer esse teste com esse tipo de vacina. Mas outras vacinas, como a da dengue, que está em formulação ainda, é autorizado para ter esse tipo de teste, né? A teste de desafio humano, expor esses voluntários à infecção natural do vírus ou bactéria. Opa. E passou a fase 3, está tudo bem funcionando, chega a fase 4, que é a produção em massa da vacina, que ela já é viável para uso, ela é segura, eficaz, então é a fase de produção dessa vacina. E durante essa fase, né, de produção e distribuição e vacinação da população em geral,
tem um monitoramento desses voluntários, não, já é da população. Tem um monitoramento. Para quê? Porque a gente quer saber, na população em geral, efeitos colaterais que a gente não viu durante o estudo. Porque pensa, a população, 8 bilhões de pessoas, você acha que não vai surgir um efeito colateral que não havia surgido durante o estudo? Com certeza. Então, isso tem que ser monitorado e registrado. E, além disso, a gente tem que verificar o tempo da duração dos anticorpos nessa população. Ah, o pessoal tomou vacina, durou 1 ano os anticorpos. Ah, não, durou 5 anos. Então, tem que fazer esse monitoramento, né, para verificar a eficácia na população geral. E outra coisa, nessa fase 4, a produção em massa, se for uma vacina de vírus inativado, que já é comumente, vários laboratórios já trabalham com isso, vai ser fácil para fazer uma produção em larga escala, né? Porque dá para fazer em vários locais. Mas se for uma técnica que está sendo utilizada, por exemplo, do RNA, não é todo lugar que é feito. Então, vai ter que fazer uma logística toda para poder calcular a melhor forma de produzir essas vacinas para serem distribuídas, para ver para quem vai distribuir primeiro, e aí, enfim, vai fazer aquele protocolo de vacinação. E, pessoal, esse período de formulação de uma vacina, desde o começo lá, quando surgiu a doença, eu quero saber qual é o agente causador, até aqui a fase 3, fase 4, para liberar a vacina, a média de duração disso aqui, normal, são 10 anos. 10 anos. E porque a gente tem que acompanhar passo a passo, tá? Isso envolve dinheiro, envolve tempo, envolve mão de obra, são muitas coisas envolvidas. Aí vocês devem perguntar, professora, mas só que da Covid já está aí, começou em dezembro, já tem vacina aí na fase 3? Sim, tem. Por que que tem? Porque tem muito dinheiro envolvido. Todas as etapas estão sendo seguidas. Mas o que acontece? A gente está vivendo numa pandemia, né? Era para eu estar aí com vocês, estou aqui. Então, tem muitos fatores, né? Todo mundo está cansado de saber, que está fazendo com que a vacina seja produzida mais rapidamente. Quer dizer, de qualquer jeito, tá? Quando se tem muito dinheiro envolvido, é possível, né, juntar a fase 1 com a fase 2. Eu consegui analisar a segurança da vacina junto com a sua efetividade. Eu consigo juntar as fases. E outra, tem vários laboratórios, laboratório em particular, instituição, universidade, doações, tem muitas instituições, muitas pessoas envolvidas doando dinheiro e que querem essa vacina logo. Então, com um monte de dinheiro assim, é bem mais prático fazer, né? E por conta disso, tem vários tipos de vacinas da Covid mesmo, que estão sendo elaboradas ao mesmo tempo. Então, a primeira que ganhar, pessoal, já era. Com certeza passou por todas as fases, ela vai ser no final, ela tem que ser liberada pela agência de cada país, agência mundial, para poder ser liberada, não vai ser de qualquer jeito, tá? Então, como eu acabei de comentar, em julho desse ano, desculpa, começou a fase 3 aqui no Brasil. Lembra a fase 3? Opa, coronavírus. A fase 3 que envolve a população, expor a população vacinada ao vírus naturalmente. Então, em várias partes essa vacina aqui que eu tô falando é a vacina de Oxford, que agora tem várias. Então, ela foi a primeira que começou a ser testada, a fase 3 aqui no Brasil, né, na época, foi em julho isso. Então, ela já tinha passado por todas aquelas fases, até chegar na fase 3 e fazendo o teste 3 aqui no Brasil. Se durante essa fase 3 surgir algum problema, algo inesperado, algum efeito colateral que eu sei que surgiu, para tudo e eles vão analisar exatamente, criteriosamente, o que aconteceu, com quem aconteceu, a pessoa que aconteceu tomou a vacina ou placebo. Então, tudo isso é envolvido, é tudo muito seguro, tá? Então, vamos repassar o que a gente viu agora com o Covid, para a vacina para a Covid. Então, a primeira etapa da vacina da Covid foi feita? Foi. Identificou o agente causador? Sim, que foi o vírus SARS-CoV-2.
Ok. A segunda, a gente identificou o vírus, identificou qual é a parte ativa do vírus que ativa o sistema imune. A gente já sabe que é uma proteína de superfície do vírus, essa aqui, que é chamada de spike, tá? A proteína S. Então, ok, primeira etapa. A segunda etapa é desenvolver a formulação da vacina. Essa vacina de Oxford é vacina de subunidade, tá? Foi um pedaço de micro-organismos. Tem outras vacinas, que eu vou mostrar depois, que está usando o vírus atenuado, outra está usando o RNA, e aí vai. Né? Cada vacina optou por utilizar algum tipo de formulação, certo? A terceira etapa, foi feito o teste em animais? Sim, foi feito o teste em animais. Viu durante os testes em animais que houve ativação de anticorpos, houve a produção de anticorpos, e nenhum animal desenvolveu a doença. Então, estava ok para passar para a quarta etapa, que é o teste em humanos, os estudos clínicos. A fase 1 e 2 da vacina de Oxford foi feita lá no Reino Unido mesmo, tá? Com 1.077 voluntários. E nessa fase 1 e 2, né, e eles foram feitos concomitantemente, foram feitos juntos, eles viram que foi capaz de induzir a resposta imune e verificaram que era necessário 2 doses para manter o nível de anticorpos ok. Passou fase 2, veio a fase 3. Inclusive, a fase 3, né, que é o teste desafio humano, tem 50 mil pessoas no mundo participando, tá? Desses 50 mil, 10% está aqui no Brasil. Tem 2 mil em São Paulo, 2 mil na Bahia e 1.000 no Rio de Janeiro. Eles escolheram essas capitais a dedo por conta dos locais que estavam, na época, com maior número de pessoas testando positivo para a Covid. Então, era um cenário perfeito para a fase 3 desse estudo. Tá? Aí foram divulgadas algumas reações causadas dessa vacina, né? Da vacina e do placebo. Lembrando que sempre tem vacina e placebo nesses testes. Falaram sobre uma dor no braço, um pouquinho de febre, e são reações esperadas mesmo de uma vacinação. Tá? Então, nessa fase 3 ainda está se desenvolvendo, por enquanto, e quando chegar na fase 4, né, após a liberação de uma dessas vacinas, que vai ocorrer o monitoramento, né? E esse monitoramento vai ser em tempo real, praticamente, porque já vai ter liberado a vacina e vai ocorrer o monitoramento depois da liberação. Então, para saber, né, quanto tempo essa vacina faz efeito no corpo, a gente vai ter que esperar. A gente está, daqui em 2022, a gente dura 2 anos, tem que vacinar de novo. Ou em 2030, dura 10 anos, tem que vacinar de novo, né? Porque, inclusive, é uma doença nova, a gente está aprendendo aos poucos, a gente sabe que quando a pessoa se infecta naturalmente, né, tem a Covid, ela produz anticorpos de defesa. Mas a gente não sabe ainda, tem alguns estudos, né, que algum outro já saiu, publicado, que sabe que esses anticorpos que a gente produz naturalmente nos protege por 3 meses. Teve um outro estudo que falou sobre 7 meses. Mas ainda é algo muito indefinido. A população, o organismo varia muito, então ainda não tem nada certo. E após a liberação da vacina vai ser a mesma coisa. A gente não vai ter certeza do tempo correto que essa vacina vai nos proteger. Tá? Vai ser em tempo real esse monitoramento da fase 4 da pesquisa. E aqui, a reitora da Unifesp, que está auxiliando na produção da vacina, ela diz, né, foi até em nota, né, em julho, quando começou a fase 3, ela acredita, né, que os resultados sejam promissores para que no começo do ano que vem a vacina já esteja liberada, seja pronta, né, seja registrada, e que até em junho ela seja liberada. Tá? Mas aí a gente tem que contar com alguns imprevistos, né? Sempre conta. Então, aqui um cronograma sobre as vacinas até agora da Covid, né? Dia 23 de abril, né? Lembra que o primeiro caso foi em dezembro de 2019. Em abril, começou o início dos testes clínicos dessa vacina de Oxford. Tá? 4 meses depois, começou o primeiro teste clínico, foi bem rápido. Em junho,
né? Começou o testes aqui dos voluntários brasileiros, da vacina de Oxford. Foi a primeira a chegar aqui no Brasil na fase 3. Um mês depois, em julho, chegou a Coronavac, que é a vacina chinesa, que está trabalhando junto com o Instituto Butantan, tá? Um mês depois começou o teste da Coronavac. Um dia depois, o Brasil aprovou também um ensaio clínico de uma vacina germano-americana. Então, já tem outra vacina aqui no Brasil em fase 3. Em agosto, a Rússia anunciou uma vacina que já estava pronta lá na Rússia, que já vai ser aplicada até o final do ano. Esse anúncio gerou muita desconfiança no mundo todo, né? Por conta que em nenhum momento eles comentaram que estava produzindo alguma coisa, né? Mas, enfim. E em agosto ainda, a Anvisa aprova mais uma vacina aqui no Brasil para a fase de teste, na fase 3 de testes, que é uma da Johnson & Johnson. Final de agosto, a China já aprovou o uso da Coronavac lá na China, né, e também onde quisesse, para profissionais do grupo de riscos, né, somente os profissionais da área da saúde, já podem incluir na pesquisa, para eles serem imunizados com a vacina da China. E a última informação até agora foi no final de setembro, que a Johnson & Johnson entrou na terceira fase, incluindo os brasileiros. Então, tem quatro vacinas sendo testadas aqui no Brasil. Esse aqui é um panorama geral das vacinas, as mais importantes estão sendo produzidas, né? Tem a China, o Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e o Brasil. Ó. Aqui são a fase pré-clínica, que é a testagem em animais, e aqui a fase 4, que tem as 4 fases, são subdivididas em 4 fases. A pré-clínica a gente tem aqui no Brasil, ó, a Fiocruz e a USP, estão produzindo 2 vacinas. Ainda está na parte de experimentação animal. Essa daqui da USP é aquela que eu comentei sobre a vacina spray nasal. Né? Ainda está nessa primeira parte aqui. A vacina Coronavac, que é da China, que é junto com o Instituto Butantan, que está na fase 3, que é na fase do desafio humano, assim como várias outras vacinas que estão na fase 3. Vocês estão vendo que realmente é uma corrida, né? É uma corrida, quem chegar aqui primeiro no verdinho, ganha. E aqui, as formas, né, a composição da vacina varia muito de cada um. Ó, tem grupos utilizando um vírus inativado. Aqui, ó, essa aqui, a da Moderna, dos Estados Unidos, estão utilizando o RNA, que é uma tecnologia muito boa, tanto que essa vacina de RNA, ela começou do começo, do início, até a chegar na fase 3, foram 42 dias. Então, é uma técnica muito rápida e bastante eficaz também, tá? Mas vamos ver, né? A gente só vai saber realmente, teoricamente, eficaz, mas na prática a gente vai ver depois que sair os resultados da fase 3 dos testes. Então, tem várias aqui, ó. Aqui tem outra da RNA dos Estados Unidos, de outra empresa farmacêutica, subunidade proteica, utilizando a proteína, peptídeo. Então, são várias formulações que estão sendo utilizadas e a gente vai ver, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, para saber qual seria a melhor até então. Então, para finalizar, qual que é a importância da vacinação? A gente sabe o que é uma vacina, para que ela serve, como ela é feita e qual que é a importância dessa vacinação. Eu já havia falado da erradicação de doenças. Muitas doenças foram... a gente quase não vê muito aqui no Brasil, né? Foram erradicadas. E a poliomielite foi erradicada também em quase todo o planeta. Só tem na África, se eu não me engano, 3 países que ainda tem alguns casos. Mas a vacinação tem sido totalmente eficaz contra a doenças infectocontagiosas que levavam centenas de pessoas a óbito. E, inclusive, né, o sarampo havia sido erradicado daqui do Brasil. Porém,
né, no 2019, no começo do ano passado, voltou, né, teve um surto de sarampo, né, por conta de pessoas de outros países que não eram vacinadas, que entraram no nosso país, e também por conta de movimentos anti-vacinas, né, que tem surgido, e alguns pais que optam por não vacinar os filhos, embora aqui no Brasil seja obrigatório. E então, por conta disso, algumas pessoas deixaram de vacinar, né, vacinar os filhos, deixaram de tomar vacinas também. E isso faz o quê? Que o vírus, né, a bactéria, consiga adentrar novamente nessa população, infectando. O sarampo, o vírus do sarampo, para vocês terem uma ideia, uma pessoa contaminada pode transmitir para 9 pessoas. Então, a disseminação é muito grande, é muito rápida. E a vacinação é a forma eficaz de impedir que esse vírus se multiplique. Então, quando você se vacina, você protege toda a população, tá? É o que a gente chama de efeito de imunidade de rebanho. O que é isso? Tem pessoas que não podem ser vacinadas. Quem que não pode? Quem é antivacina? Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando das pessoas que estão em tratamento contra o câncer, está fazendo radioterapia, está com o sistema imunológico muito comprometido. E se ela se expor a uma vacina, ela pode piorar. O organismo dela não está apto para produzir anticorpos diante uma imunização. Então, ela não pode se expor, sobrecarregar mais o sistema imunológico. Então, essas pessoas, né, algumas pessoas que têm doenças crônicas graves que não podem ser vacinadas, recém-nascidos, não pode, a gente não pode, o bebê acabou de nascer, vamos colocar, dar todas as vacinas. Não é assim. Tem o calendário, né, de vacinação, ó, tem até aqui, gente, ó, tá até gourmetizando até os calendários de vacinação. Isso aqui é de uma criança, do meu filho. Tem aqui as vacinas, é tudo explicadinho, do dia que tem que tomar, para quê, quantas doses devem ser dadas. Então, quando o bebê é recém-nascido, tem poucos meses, ele está exposto também. E o que protege ele? As outras pessoas que estão vacinadas. Porque quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas doentes, né? O vírus, por exemplo, ele precisa, né, de um hospedeiro para poder se replicar, se reproduzir. Se o vírus está numa população que está todo mundo vacinado, que todo mundo tem anticorpos de defesa contra ele, ele não vai crescer, ele não vai infectar ninguém, e ninguém vai se infectar e para poder passar essa doença para ninguém, entendeu? Então, essa imunidade de rebanho é quanto mais pessoas estão vacinadas, a menos circulação do patógeno, do vírus, da bactéria, e protege aquelas pessoas que não podem se vacinar, tá? Por isso que é muito importante. Então, quando você toma uma vacina, você protege a população. Então, por conta de algumas fake news, enfim, né, outras coisas que comentam, que falam que a vacina causa autismo, eu tomei a vacina e fiquei doente, muitas coisas que agora a gente consegue provar, né, que são várias etapas, a vacina não é feita de qualquer jeito, por várias, o meu vizinho comentou, nananã, porque o fulano disse essas coisas, sabe, de fake news, né, que está disseminando, tinha que ter uma vacina contra fake news, faz com que algumas pessoas deixem de vacinar, né? Ou até, às vezes, por comodismo, tá tendo campanha, a pessoa não leva, sabe? Vacinação é coisa séria. Então, você que tem criança, tem irmãozinho, priminho, sobrinho, filho, veja sempre, acompanha a caderneta, sempre leve, quando tiver essas campanhas de vacinação, leve, atualize sempre, mantenha sempre atualizado a caderneta de vacinação, porque é muito importante, é muito sério. Tá? Tem aqui a tabela de vacinação para as crianças, tá? Que tem maior número de vacinas, de doses, né? na parte, na época para as crianças, né? Que elas nascem totalmente sem nenhuma proteção. Adolescentes, como eu havia dito, tem aqui o HPV, tá? Bastante importante, interessante tomar. Febre amarela, hepatite também, muito, né? Todas são importantes. Aqui, ó, essa dupla adulto também, bastante importante tomar. Todas são bastante importantes para serem tomadas. Os adultos também,
tem ainda as vacinas para adultos, que devem tomar as doses de reforço, e os idosos, que tem também a tabela, o calendário nacional de vacinação dos idosos, tá? Então, para fechar, o que o NERD fala quando toma uma vacina? As definições de filhos foram atualizadas, tá? Que todos atualizem, tá? A definição de filhos de cada organismo. Gente, é isso. Muito obrigada. Fiquei, mais uma vez, muito feliz com o convite de poder participar dessa semana, muito interessante para todo o IF. E fica aí, deixar em aberto para se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigada, Maria Fernanda. A palestra foi excelente, uma verdadeira aula, tá? Muito didática. Então, agora nós vamos passar para a fase de perguntas, né? Já tem uma pergunta no chat, mas antes de eu passar essas perguntas para você, eu vou dar um recadinho aqui para o pessoal. Então, antes de iniciarmos as fases das perguntas, pedimos a todos os participantes que acessem e respondam o link do formulário de confirmação de presença, que será compartilhado no chat. Esse questionário ele é necessário para a geração do certificado de participação. Lembramos que as declarações serão geradas apenas para as pessoas que estiverem inscritas no evento e que respondam a este formulário, que poderá ser preenchido apenas em até 30 minutos após o final da atividade. Daqui a pouquinho ele vai ser disponibilizado, tá, pessoal? Agora, quem quiser fazer perguntas, pode tanto ir se cadastrando no chat, colocando a sua pergunta, ou, se preferir, abrir o microfone, tá certo? Eu vou começar com a primeira pergunta aqui que foi colocada no chat pelo João Góes, tá? Maria Fernanda, o João Góes perguntou o seguinte: o que você acha que pode acontecer se o que o presidente disse de não vai ser obrigatório ou o SUS não vai comprar vacina? Quais são os riscos disso? Então, na verdade, como a gente discutiu, quanto mais pessoas com os anticorpos de defesa vacinados, melhor é para a população, a imunização de rebanho. Agora, se o SUS não disponibilizar, certamente terá essa vacina na rede privada, né? Vai ter como comprar essa vacina. E quem que vai procurar, que definitivamente deve procurar se vacinar? Aquelas pessoas que estão no grupo de risco, né, que têm doenças respiratórias, os idosos, que precisam, né, tomar a vacina. O que acontece é que nem todos, né, grande parte da população aqui no Brasil, como, né, temos referência, não vai ter condições de comprar essa vacina e aplicar. Então, a doença vai continuar, né, se disseminando, mas se a pessoa não tem condições de comprar essa vacina, continue com os hábitos, lavar as mãos, utilização de máscaras quando tiver sair, né? Essas pessoas do grupo de risco. As outras pessoas que não são do grupo de risco, né, mas que não tem diabetes, né? Às vezes a pessoa nem é idosa, mas ela é um adulto, por exemplo, que tem problemas de diabetes, pressão alta, ela também evitar se expor. Se ela não conseguir se vacinar, tentar não se expor. Mas, João, eu acredito que o presidente ele havia comentado que não ia comprar a vacina chinesa, mas eu acredito que ele pode escolher uma outra vacina e disponibilizar sim, eu acredito, tá? Mas quem não puder tomar e não tiver dinheiro de pagar e continua se prevenindo. Porque eu vi um artigo que o número de infecções respiratórias causadas por outros vírus diminuiu 70% por conta dessas medidas profiláticas que a gente está tendo agora. Então, como continuar mantendo dessa forma, evitar aglomerações, se for aglomerar, leve máscara, né, depois que estiver liberado, para evitar. Espero que tenha respondido. Bom, outra pergunta aqui da Maria Eduarda. O que contém o líquido da vacina além do antígeno? Então, algumas vacinas, né, do líquidozinho aqui, tem esses adjuvantes. São vários componentes. São nomes bem técnicos, né?
algumas soluções meio oleosas, né? Algumas soluções de alumínio. São substâncias que vão auxiliar, que o objetivo dela é auxiliar uma boa eficácia da vacina. Nem todas têm, tá? Algumas que são necessárias para que ela tenha uma boa atuação. Outra pergunta aqui, da Marielle Almeida. Como é definido qual a melhor forma de via de administração da vacina? Ah, sim. Vai depender muito da necessidade da chegada desse antígeno até a corrente sanguínea. Sabe-se que pela via muscular, que a maioria das vacinas, que é diretamente no músculo, aqui ou das nádegas, ou da coxa de bebê, chega mais rapidamente, porque é mais inervado, tem mais vasos sanguíneos na musculatura. Então, o efeito da vacina é mais rápido, tá? Só para comentar, aquela spray que está sendo formulada pela USP, ela vai diretamente nas narinas. São 2 doses que eles estão avaliando, né? Que vai direto na narina. Então, vai atuar diretamente na mucosa, tanto na mucosa das narinas, né? Seguindo pelo trato respiratório superior. E é exatamente ali onde o vírus adentra no organismo. Então, vai atuar diretamente ali no vírus. Então, a forma de administração varia com o objetivo da vacina, né? Do que é feita a vacina. É isso. É até legal essa vacina aí de spray nasal para quem tem medo de agulha, né, Maria Fernanda? Sim, é menos invasiva, é muito menos invasiva e ativa bastante as imunoglobulinas A, porque as outras ativa mais IgM, IgG. E essa IgA, que é das mucosas, todas as mucosas do corpo é IgA, e é bem interessante. E tanto no filme, não sei se você assistiu, Simone, o Contágio, é a vacina que parece muito a vida, parece o filme de 2020, esse filme de Contágio. E essa vacina que saiu na pandemia, lá, é uma vacina spray. Eu achei muito interessante. Eu vou assistir, né? Mas aqui em casa a gente só vê galinha pintadinha, macho urso, né? Com bebê é triste. Mas vamos lá. Vamos continuar. A Amanda Bicudo pergunta: quais são os piores efeitos colaterais que uma vacina pode causar? Quais são os grupos que são mais vulneráveis à vacina? Olha, os efeitos colaterais a gente vê muito em bebês, durante a fase do primeiro ano, que tem várias vacinas. Pode dar uma febre, um ruborzinho fica avermelhado no local da vacinação. Isso é normal, dor, é normal. São sinais clínicos de uma boa reação imunológica, é normal. Mas também é normal a pessoa não ter isso, porque às vezes a pessoa pensa, se não deu febre, não foi boa a vacina. Se não doeu, não deu certo. Isso é mito, tá, gente? Cada corpo reage de uma forma. Então, uma febrezinha, e até recomenda não tomar antitérmico, porque a própria reação do corpo, quando é em crianças, é só recomendado se tiver acima de 38,5 dar uma dose, mas esperar um pouco, porque vai passar. Porque pensa, a vacina tem um antígeno, então tá entrando um antígeno no corpo. Então, o seu corpo ele tem que esperar essa reação do corpo, tá? Porque é o sistema imunológico trabalhando. E o grupo mais vulnerável em relação à Covid, será? Ou à vacina? Acho que é uma pergunta de forma geral. Assim, a população mais vulnerável em relação à vacina tem aquelas pessoas que não podem, orientação médica que não podem ser vacinadas. Ou porque tem alergia a algum constituinte da vacina, ou porque está fazendo algum tratamento cujo o sistema imunológico está muito debilitado. Então, não é recomendado que essa pessoa tome essa vacina. Mas, fora isso, se a pessoa está bem, convive, viaja, é bom, não tem nenhuma outra restrição. O João Góes pergunta novamente: você acha que esses hábitos que tomamos por conta do coronavírus devem ser levados após a pandemia acabar? Ou seria um exagero? João, né? Falou. Isso. Olha, João, eu particularmente, como eu sempre trabalhei em laboratório, a gente sempre teve esse tipo de cuidado. Para mim foi ótimo. Eu tenho uma criança em casa, ele tem 3 anos. Depois que começou essa pandemia, ele não pegou gripe, não pegou nada. A minha rinite também diminuiu, não tive nenhum ataque
de rinite. No Japão, é cultural isso, é cultural usar máscaras, né? E a questão de higienização, de lavar as mãos, já deveria ser cultural aqui. Porque às vezes muitas pessoas não têm esse hábito, mas eu acredito, pelo menos o hábito de lavar as mãos, passar álcool em gel, que agora todo mundo tem, eu acho que pode continuar, vai ser bom para todo mundo. Não tem, eu acho que só tem a melhorar a qualidade de vida de todos. Eu pensando, eu sou a favor, não me importo. Eu também sou. Eu acho que a gente é bom adquirir alguns hábitos, né, de outros países mais populosos, né? Eu acho que é um hábito que a gente tem que manter, principalmente se a gente estiver em meio a aglomerações, né? Sim, tanto que o álcool em gel, antes de começar a pandemia, já vendia um frasquinho, é que eu não estou aqui com a minha, tá na minha outra bolsa, que já anda penduradinho, eu já andava antes com esse frasquinho de álcool em gel, porque eu me sentia mais confortável, né? Porque eu sei que em todo lugar, que professor de biologia, assim, a gente vê, né, os micro-organismos. Então, eu estou sabendo que tem um monte de coisa. Para que eu vou me expor? Então, eu sempre passava um álcool em gel, às vezes, quando chegava, não tinha como lavar as mãos. E agora tem até no Boticário, tá, pessoal? Não tô fazendo merchan, não. Mas tem para vender, é uma gracinha, parece uma bolsinha, assim, É para você mesmo, eu colocar o tenho. frasquinho. Então, é ótimo. E o brasileiro, ele tem um hábito muito, assim, de pegar nas pessoas, né? O abraço, o beijo, é muito coisa, assim, acho que do calor dos latinos, né? Então, eu acho que Sim. esses hábitos de cumprimentar meio sem o toque, lógico que o toque é muito importante, mas você chegar no meio de um grupo e dar um oi geral, né? A gente acho que vai pensar duas vezes antes de sair beijando todo mundo, né? Abraçando todo mundo. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, da Beatriz Malafaia. Oi, professora, por que uma dose da vacina nem sempre é suficiente? Beatriz, foi minha aluna, que saudade. Beijo para você. Então, Beatriz, dependendo da formulação da vacina, tá? Porque quando a gente é vacinada, a gente precisa manter um nível X de anticorpos para a gente poder estar imune à infecção. Algumas vacinas, né, eles mantêm, alcançam essa concentração X, mas só que com o passar do tempo vai diminuindo essa concentração de anticorpos. Então, a gente precisa tomar um reforço, tem que fazer uma atualização no nosso organismo, tá? Tem estudos, né, agora, que eles estão tentando viabilizar a vacina, estão tentando produzir vacinas, né, com auxílio de muito de genética molecular, da biologia molecular, de trabalhar na produção de vacinas agora que façam com que sejam mais eficazes, aumentem bastante o tempo de proteção, né? Mantenham os níveis de anticorpos e que com dose única. É algo que é algo bastante dá até um pouquinho de medinho, que eles estão tentando incorporar no DNA, né, do humano essa memória imunológica. Lógico que é um estudo para anos, né, e anos, mas de fazer uma dose única com todos os antígenos que a gente pode entrar em contato, uma dose única para tomar uma vez só e estar imune a tudo. Mas isso eu acho que daqui a uns, não sei quantos anos, mas assim, quando tiver disponibilizado as comidas em cápsulas, eu acho que essa vacina também vai estar disponível. Nossa, já me senti num filme de ficção científica agora. Eu fiquei assim, eu li o artigo, eu fiquei um pouco apreensiva, para falar a verdade. Falei, gente, quando mexe alterar DNA, não sei, incorporação de DNA, mas é o que está sendo estudado mesmo na atualidade. E a terapia gênica, né? Tá aí. Isso. A Bianca Fonseca pergunta, eu acho que até complementa a questão anterior. As vacinas ainda seriam um pouco eficazes se houvesse mutação do micro-organismo? Caso necessite fazer outra vacina, é mais fácil produzir uma nova vacina com base nas anteriores? Então, sim, ó, uma ótima pergunta essa. Quando teve o surto do H1N1, acho que foi em 2009, já tinha uma vacina pronta, já do vírus, do outro vírus H alguma coisa. Aí eles só tinham que fazer, pegar o vírus H1N1 e fazer essa nova vacina. Não precisava passar por teste de animais, humanos, nada, só precisava fazer.
Na época, durou 6 meses para essa vacina ficar pronta, só para colocar o líquidozinho aqui do vírus, tá? Mas fica muito mais fácil, né? Porque não quero assustar ninguém. Essa pandemia de coronavírus agora foi a primeira de outras. Então, já tendo o protótipo todo da vacina, fica muito mais fácil. E agora que eles estão produzindo essas outras vacinas mais modernas, pode abranger ainda mais o leque de supostas não, porque ele vai ocorrer mutações do vírus. Então, pode abranger um pouco mais esses vírus que já tentar já adivinhar por supostas mutações e já preparar uma vacina que abranja tudo isso, tá? Igual, por exemplo, meu cabelo está comprido, aí de repente eu corto meu cabelo, ele vai conseguir identificar que sou eu, tá? Então, eles tendem a fazer as vacinas já prevendo certas mutações. Inclusive, a vacina da gripe desse ano, ela tem a cepa, né, do H1N1, a que foi disponibilizada pelo SUS, né? Sim, Bem sim. legal. Teve uma época que eu estava fazendo uma parte do meu doutorado no Instituto Adolfo Cruz. E eles conseguem realmente prever qual é o surto que vai vir. Tá todo mundo ali comovido com a dengue, aí depois assim, não, mas ano que vem vai vir o chikungunya. Aí no outro ano vai vir o zika. Eu falei, gente, eles já conseguem prever, então eles já vão se preparando para o que está para vir. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, eu vou invadir aqui a questão das perguntas. Por que a gente ainda não tem uma vacina para dengue, por exemplo? Porque a dengue é uma epidemia aqui no Brasil, é muito triste. A pessoa passa mal, sofre de tudo, né? E chega até a causar morte, né? Fala um pouquinho a respeito, por favor. Então, se eu não me engano, é o Instituto Adolfo Lutz que está trabalhando nessa vacina. Já tem anos já que está sendo feito. Mas você sabe, né? A dengue acomete muito. Quem morre de dengue? Será que algum... É igual o caso da leishmaniose. Quem morre? Ah, tá. E vai passando pano em relação É igual a tuberculose também, né? Sim, São igual a doença doenças de Chagas. de países pobres, são doenças negligenciadas, né? Essa é a verdade. Sim. E fica por isso. Agora, lá no Adolfo Lutz, eu sei que parou tudo. Parou tudo, só entra diagnóstico para Covid. Quem está fazendo pós-graduação lá, tipo, vai final de semana, vai depois das 6. Tudo Covid. E eles estavam trabalhando com dengue. Então, parou. A emergência agora é isso. E assim vai. Vai ser 10 anos, certamente. Eles vão aproveitar o período máximo. Meu Deus. Bom, é triste. O João Góes pergunta novamente: é verídico aqueles comentários de após tomar vacina fica com febre ou fica debilitado? João, não fica debilitada, a não ser geralmente homens, né? Que tomam uma coisa, fica assim, que nem o T-Rex com o braço o dia todo, né? Mas a reação de febre é comum, dá febre, sim. Mas só que lembrando, a vacina da gripe, por exemplo, você não pode tomar vacina da gripe com gripe, tá? Você tem que esperar pelo menos uns 15 dias depois da sua recuperação, porque se seu corpo já estiver trabalhando para combater uma gripe, você chega lá e toma uma vacina, aí sim você vai ficar debilitado, vai ficar de cama, que os efeitos colaterais podem ser um pouco mais tensos. Mas fora isso, uma febrezinha, uma dorzinha no braço é comum, é a própria reação do organismo. Exceto para os casos de pessoas que têm alergia, né? Que é o caso do ovo que você comentou, porque grande parte das nossas vacinas são produzidas, né, em ovos de galinha, né? Por exemplo. Eles são atenuados em ovos. E aí já recomenda, quem tem alérgico, dependendo do nível de alergia, não tomar. É melhor não tomar do que tomar e ter que passar por essas reações. Certo. A Alanis pergunta: pessoas do grupo de risco são as primeiras a receberem a vacina? Qual é o critério para estabelecer as pessoas que devem tomar primeiro por serem parte do grupo de risco e as pessoas que não podem tomar por estarem fragilizadas? Então, deve ser da Covid, né? Parece que o protocolo de vacinação da Covid, assim que for liberada, vai ser as pessoas de risco, as pessoas de mais de 60 anos, os profissionais da saúde, parece que professores também, porque voltando à aula presencial, os professores precisam também. Mas o critério é esse: primeiro toma aqueles que precisam urgentemente,
é igual o calendário da gripe, da vacinação contra a gripe. São os idosos, depois é crianças, aumentando profissionais da Profissionais da saúde. saúde primeiro, né? De Primeiro, tudo, porque né? eles são linhas de frente. É isso, exatamente. Tem até as pessoas do sistema penitenciário, tem toda uma regra de segurança. Eu não lembro exatamente a Sim. sequência, mas eles priorizam, sim, os de grupo de risco e aquelas pessoas que não podem tomar, né, no caso, de passando por algum tratamento, o sistema imunológico não suporta, é recomendado não tomar, né? E por isso que é importante que todo o restante da população tome, para poder proteger essas pessoas que não podem tomar. A Amanda Bicudo pergunta: existe alguma alternativa para as pessoas alérgicas a alguma vacina? Como elas podem ser imunizadas? Então, a questão da alergia, a pessoa tem que saber, o médico, na realidade, isso é uma questão do médico, você não é obrigado a saber. Então, o médico já vai saber se você é alérgico a algum componente e vai te instruir ou não. Algumas vacinas, a maioria das vacinas é feita a nível populacional. Então, não vai tomar vacina até agora, então, para pessoas que são alérgicas ao ovo, para pessoas que são alérgicas a determinado componente, adjuvante. Não tem ainda. É por isso que eles estão trabalhando agora nessas vacinas que atuam com a facilidade da biologia molecular, que impedem, né, que ocorram muitas reações adversas, tá? Mas as que tem até agora, mas essas do calendário infantil, do primeiro ano, a grande parte não apresenta tipo de alergia, é uma ou outra. E não tem uma vacina específica para quem é alérgica a determinada coisa. É melhor não tomar. Mas isso entra em contato com o médico e ele vai instruir certinho, explicar certinho o que acontece e tudo mais. Você acredita que a vacina do Covid-19 será de apenas uma dose? Então, a vacina da Oxford, eles viram que precisavam de 2 doses, né? Porque o que a gente sabe até agora é que quando uma pessoa se infecta naturalmente pela Covid, os anticorpos de defesa duram 3, tem um trabalho que dura 7 meses. Então, é uma proteção de pouco tempo. E a vacina, no estudo que eles fizeram, também a duração era 60 dias, parece, 47, 60 dias, que houve a produção de anticorpos de defesa. Então, foi necessário 2 doses, para princípio. A princípio, uma das vacinas tem sido a de Oxford, no caso, são necessárias 2 doses. As outras que estão em andamento, né, que está na fase 3 também, eu não sei qual foi o resultado até então de cada uma. Aqui pé tá, se é uma dose ou não. Vai depender agora da que for eleita, tá? Mas eu acredito, né, que de acordo com a infecção natural, se o tempo de imunidade foi pouco, eu acredito que deve ser mais de uma dose. Ou uma dose anual, às vezes, de repente, dá tempo. O João faz um comentário aqui que eu acho que até complementa essa questão da quantidade de doses, de mutagenicidade. Ele diz o seguinte: achei que as vacinas recebiam novas doses pelas mutações dos vírus, porque acho que ontem teve uma palestra, acredito que ele deva ter visto, talvez até por isso que ele está perguntando, que, por exemplo, o vírus da gripe tem vacinação todo ano, porque é um vírus que tem uma alta taxa de mutagenicidade ali, ele está mudando, então é como se fosse não, são, né, novos vírus ali todo ano aparecendo. E ontem foi comentado numa palestra que o Covid, né, esse vírus, ele tem já uma taxa de mutagenicidade bem alta. Então, é possível que você tenha que fazer campanhas de vacinações periodicamente por conta de tanta mutação que esse vírus tem. Acho que é por isso que ele comentou. Pode comentar um pouquinho a respeito aí, Maria Eduarda. Então, essa questão das novas doses, o que a gente sabe, né, é da H1N1, que está bem estabelecida, que tem essas alterações, né, e eles fazem, né, a vacina para pegar, tipo, a margem, tipo, a família, não a família, mas o máximo de mutações possíveis por ano, porque durante um ano ocorrem várias mutações desse vírus. Então, da Covid, ainda tem muita coisa a ser estudada, a gente ainda não sabe tudo. Com certeza absoluta, houve mutações já.
mas a gente ainda está caminhando para a vacina, então tem muito, né? Depois que a primeira vacina for ficar pronta, a gente vai ter uma noção de tudo isso. Ainda não tem como afirmar nada. A Maria Eduarda pergunta: o processo de vacinas para animais é o mesmo que de vacina para humanos? Como é a fase de estudos clínicos nesse caso? Ou ela nem existe para a fase de testes em animais? Não, para animais também é feito o teste em animais, mas não animal, assim, troca, por exemplo, para cão, passa por todas aquelas fases, mas na hora de testar em animais, não vai testar no cão, testa em outros animais. Aí, na parte que inclui as pessoas, inclui os cães. É isso. Também tem toda a vacina que precisa passar por todas as etapas certinho para ser aprovada pelas agências. Nos dias atuais, é impossível desenvolver uma vacina sem teste em animais? Olha, sim. Por enquanto, sim, né? Para outros, por exemplo, na área de produtos de beleza, né? É possível criar pele artificial, cabelo, essas coisas. Mas na questão do sistema imunológico, ainda não se tem como criar um sistema imunológico artificial, que tem várias células envolvidas, citocinas, então não tem como, ainda não é possível. Essa pergunta me fez lembrar, na época da vacina da polio, no começo, em que não tinha todo esses passos a serem seguidos. E fizeram a vacina contra a polio e já fizeram umas etapas, né? Acharam que estava tudo bem e aplicaram em crianças já. E muitas crianças ficaram paraplégicas, porque a vacina não estava adequadamente no nível, na condição, na concentração correta. Então, por enquanto, ainda não temos outra alternativa para isso. É para nossa segurança mesmo. A Marielle Almeida pergunta: você acha que todas as teorias que rondam a indústria farmacêutica afetam a credibilidade das vacinas para a população em geral? Então, essas teorias. A gente tem que pensar o seguinte: todas as vacinas têm que passar por todas essas fases. Essas teorias, sabe? Esses fake news e tudo mais, porque essa é melhor do que aquela é melhor do que a outra. É complicadíssimo a gente opinar por conta de comentários, sabe? Essas teorias existem, vão existir sempre. E agora a gente tem o acesso à informação nas nossas mãos, sabe? A gente pode pesquisar sobre isso. Eu não sei se quando for a primeira ganhar a vacina, ganhar a corrida, se vai ser essa que a gente vai ser disponibilizada pelo Brasil, se vai ter outra. Eu vou querer tomar para essa. Não, eu vou tomar aquela. Vocês têm acesso, vão ter acesso a procurar, saber, vai ter todo o protocolo, todo o trabalho vai ser exposto. Então, aí vai caber a cada um, né, escolher. Essa história de que vão produzir uma vacina para dizimar parte da população e não sei o quê, gente, isso não existe, tá? Mas aí você pode opinar. Da mesma forma que você prefere comprar uma coisa em determinado local, você pode opinar, eu vou querer tomar essa vacina ou aquela vacina. Tá? É isso. Mas é até bom que tenha várias vacinas em andamento, né? Assim, gente, é muito bom que isso aconteça. Você tem a opção, você tem a concorrência de mercado entre as indústrias também para produzir uma vacina mais barata para chegar à população, né? Isso é muito bom. Sim. E também já tem, como agora todo mundo está produzindo vacinas, para posteriormente outras pandemias que tiverem, já vai ser tudo muito mais prático. A Beatriz pergunta aqui: vi uma palestra de uma universidade dizendo que a estrutura do vírus de RNA de fita dupla tem mutações e falhas frequentes na enzima que duplica. Por isso, a maioria desses, como dengue, AIDS, SARS, não tem vacina? Então, Beatriz, a dengue não tem a vacina ainda, mas eles estão produzindo. Eu não sei te falar se estão fazendo vacina de RNA ou se é do vírus atenuado, eu não sei dizer qual que é a formulação da vacina. Mas é que ainda não saiu por conta de interesses, tá? Porque você tem 10 anos para produzir a vacina, então ainda tem tempo. E da AIDS, parece que é alguma coisa relacionada com a ação do vírus no organismo. Eles ainda, eu também não sei porquê, né? Eles
tratam, né, eles evitam com os coquetéis, com os medicamentos. A vacina, eu não sei te falar o porquê que ainda não fizeram a vacina. Acredito que seja por conta da ação, eles não conseguem formar uma armadilha para capturar, né? Eles ainda não conseguem barrar essa replicação desse vírus no corpo humano. Mas o que você falou da estrutura do vírus, do RNA, que tem muitas mutações falhas, isso tem tudo na fita síntese de RNA. Tem, no DNA também tem, essas várias, acontece isso também, em todos os organismos. Mas a maioria da demora de fazer a vacina é mais por conta disso, da necessidade, então. Porque o vírus da SARS-CoV, da Covid, é um vírus com RNA, então fazendo, né? Por que existem doenças que ainda não existem vacina, apenas tratamentos? Doenças, por exemplo, tem muitas doenças, igual a catapora, a rubéola, tuberculose, muitas doenças infectocontagiosas que o contágio se dá de forma muito fácil, geralmente por saliva ou alguma bactéria que esteja muito acessível, já tem a vacina, né? As pessoas não morrem mais disso, quem toma vacina. Aí outras doenças cujo o contágio, né, a forma de contágio tem como ser evitado, tem como diminuir a incidência da doença pela prevenção, pode ser por isso que não tem a vacina. Né? Algumas outras doenças precisam da picada de um inseto específico. Aí também entra a questão da necessidade. Precisa muito disso? Mas é só a população de determinada região do país que acontece mais. Sabe, tem muito por conta disso também, de não ser tão importante, né, para quem faz as vacinas, não ter ainda. E também pela forma de infecção, se tem como prevenir de outras formas, aí não se faz a vacina. Eu acredito que seja por isso. Você acha que algum dia haverá uma vacina para o HIV? Olha, dessa questão do HIV, eu acredito que um dia, pode ser que sim, que os estudos estão muito avançados. Às vezes eu penso que já está muito perto, mas às vezes eu penso que a indústria farmacêutica não deixar ficar muito perto. Então, eu acredito que sim. Realmente, tem muitos estudos na área, muitos mesmo. Inclusive, tem a professora que vai dar uma palestra na parte da tarde, a Karen. Eu ia falar isso. Ela se inscreva na assim, palestra dela, ela é especialista em HIV, Maria Eduarda, e ela pode te responder exatamente isso, apesar da palestra de hoje à tarde não ser de HIV. Mas perguntem sobre HIV, que ela vai adorar responder. Ela ela sabe tudo, ela está nessa linha de frente. Inclusive, ela até conheceu aquele paciente que foi curado. Zero, né? Foi curado, ele veio a óbito, mas ela conheceu pessoalmente o cara. Então, ela é a pessoa para vocês perguntarem sobre HIV. Recomendo. Já se sabe se alguém que contrair Covid-19 estará imune? Então, eles estão avaliando essas pessoas. Parece que houve casos de reinfecção, mas eles ainda estão analisando se é isso mesmo, mas pouquíssimos casos. Acho que foram 2 de reinfecção lá na China. E sabe que tem esses anticorpos, mas aí ainda está em estudo para saber quando que pode ocorrer a reinfecção e se a reinfecção pode ser pior na segunda vez do que na primeira. Ainda é algo que está sendo estudado até então. Bom, eu acho que acabaram as perguntas. Nós vamos passar agora, como dito no início da palestra, a gente vai fazer um sorteio de um headset, que é um fone de ouvido aí para ajudar nas atividades não presenciais enquanto dura esse período de pandemia. Então, eu peço que todos os interessados que tenham a possibilidade de pegar isso no Campus Três Lagoas, tá certo? Coloquem o nome no chat e se comprometam a retirar o prêmio no IFMS Campus Três Lagoas nos próximos 15 dias, no horário estipulado pela comissão organizadora, pois por questão de logística não poderemos enviar a premiação para outras cidades.
Então, eu peço agora que todos os interessados coloquem o nome completo no chat agora. Lembrando que os interessados devem estar cadastrados na atividade. Então, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês irem colocando os nomes. Patrícia, você vai abrindo o sorteador aí? Não sei se a Patrícia escuta, eu posso abrir aqui, Simone. Ô, Diogo, você tá aí. Então, por favor. Tá. Eu compartilhei aí o link da palestra de hoje à tarde, que vocês comentaram, tá? A da Karen, né? De Covid. Isso. Tá em cima. E alguém aqui em cima perguntou também do link de presença. Eu mandei. Eu vou mandar de novo, já tinha sido mandado, mas vou mandar de novo. Então, quem ainda não fez a... Tá. Eu vi que tá no chat aqui, Simone. Eu acho que deve ter perdido o menino aqui. Tá. Então, eu mandei novamente, tá? Eu vou pegando o nome aqui de todos, peço que me ajudem aí no chat. Ó, então, o Gustavo é o nosso primeiro. Em seguida, Beatriz. Vocês estão enxergando a tela do sorteador? Estamos. Ariane, terceira. Isadora, quarta. Everson. Seguida, Samara. Seguida, Ana Beatriz. Vitor dos Santos. Jamile. Ana Carolina. Sabrina. Camila das Neves. Gaspar. Aline dos Santos. E o Gustavo. Esse Gustavo já está aqui no início, né, Gustavo? Você já enviou lá, foi o primeiro a enviar, já é o primeiro aqui, tá bom? Então, confirmando aí, Gustavo, Beatriz, Ariane, Isadora, Everson, Samara, Ana Beatriz, Vitor, Jamile, Ana Carolina, Sabrina, Camila e Aline. Então, são esses aqui os que colocaram, se manifestaram no chat, né? Deixa eu ver se não perdi ninguém. Ainda teve mais gente agora. Apareceu mais alguns aqui, ó. Amanda Maria da Silva Maria. Fonseca. Amanda Maria. Renilton Cardoso Nunes Neto. Newton. Liara. E Joyce. Joyce. Teve alguém que mandou sem querer? Deixa eu ver. Mandou os dois sem querer. Beleza. E Luiz também? Luiz Henrique, foi o último. Então, eu acho que é isso, né, pessoal? Mais alguém? É só, né? Só, né? Então, eu vou sortear aqui. Deixa eu... descer aqui o botão. Sorteando a vencedora, Aline dos Santos Jardim Leite. Então, Aline, deixa eu colocar aqui a informação para você. Parabéns. Você ganhou um headset. E eu vou colocar o link que você tem que enviar as informações pelo e-mail da sct.pl, tá? Então, eu coloquei aqui o link no chat, quer dizer. Pedimos que o vencedor, né, encaminhe o nome completo, CPF e celular para esse e-mail. Então, já encaminha lá para a gente, para não esquecer, que eu já coloco... depois a gente entra em contato a partir da semana que vem para organizar a entrega, tá bom? Obrigado, eu volto a palavra aí para a Simone. Obrigada, Diogo. Bom, então, eu quero agradecer novamente à professora doutora Maria Fernanda por ter aceito o convite, por ter feito essa palestra maravilhosa, né, pela oportunidade de conhecimento sobre como se faz uma vacina, e eu espero que a gente possa se encontrar no futuro próximo, em outras oportunidades para aprendizado, tá? Bom, a Maria Fernanda é minha amiga pessoal, tá, gente? Então, ela vai estar sempre aqui, se Deus quiser, que eu vou sempre contar com ela. Tá bom, gente? Então, um beijo. Quer falar mais alguma coisa, Maria Fernanda? Não, só quero agradecer a presença de todos, agradecer o convite. Fiquei muito feliz de rever os nomes.
de alguns alunos, que passou o nome ali, eu lembrei de alguns alunos aqui, e é uma grande satisfação estar aqui. E sempre que eu puder, estarei aqui também para poder contribuir de alguma forma. Tá certo. Obrigada. Então, obrigada mesmo. Fica com Deus. Amém. Até mais. Tchau, Gente, pessoal. convido todos para a palestra da tarde, tá? Ela é um complemento a essa palestra da Maria Fernanda. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Parabéns, Maria Fernanda. Obrigado. Obrigada, Diogo. Obrigada, Maria Fernanda. Um abraço. Fica com Deus. Obrigada, você também. Amém.